Lógico que a gente, quando fala do alto rendimento mesmo do atleta, é diferente do esportista amador, né? Porque a gente sabe que o esportista amador tem uma vida por trás, tem a demanda dele é totalmente diferente, então às vezes ele não consegue focar da forma com que o atleta conseguiria. Tem gente que fala que o futebol de alto rendimento, ele não é saudável, né? Eu tenho uma linha de pensamento que eu acho que depende. Eu acho que o atleta que é de alto rendimento, tanto atleta amador, tanto atleta profissional, desde que ele não tenha lesões recorrentes, infecções respiratórias, né? Qualquer outro quadro de infecção, ele é saudável. Dentro do ciclo menstrual da mulher, essa variabilidade, principalmente dos níveis de estrogênio, geram, além de predispor a mulher já ter uma lassidão articular, uma lassidão tecidual maior do que o do homem, nessa fase a tendência é que a lassidão aumente, o que predispõe a fazer, por exemplo, lesões como lesões de ligamento, algumas lesões aumentam nessa fase. Porque ele não só, eu acho que vai ser esse horário que eu vou encaixar. Não é isso. Ele senta com o treinador, ele senta com o médico, ele senta com o fisiologista. Olha, como é que tá aqui a demanda? Ele consegue, o jogador vai precisar descansar, dormir mais uma noite no hotel para poder voltar. Então tudo isso é muito pensado. Mas dentro do consultório é muito difícil você vender dieta e atividade física. Sim. O cara vai chegar no teu consultório, vai pagar uma consulta e você vai ele falar... Ele não vai valorizar. Você vai falar pra ele, você tem que fechar sua boca e treinar. Ele vai te xingar e provavelmente ele nunca mais vai voltar lá. Fala, pô, isso eu já sabia. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio e o tema de hoje aqui tá muito legal porque eu tô trazendo um colega de profissão, um médico do esporte, Danilo. Danilo o que mesmo? Danilo Biagioni. E hoje o tema vai ser os bastidores do alto rendimento. A visão de um médico do esporte desde em campo até no médico aí no dia a dia. Apresentando brevemente o Danilo Biagioni. Fala um pouco de você, seja bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu, amigo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Vai ser um prazer aí a gente conversar um pouquinho sobre a nossa especialidade, nossa área em comum, né? Bom, eu sou médico do esporte, sou graduado em medicina na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né? Sou de Santos, natural. E fiz medicina esportiva no Servidor. Meu R2. Aliás, meu R+. Fui R+ do menino aqui, né? Ensinei pra ele o que ele passa pra vocês hoje, né? Mais ou menos. Fiz nutrologia esportiva também para fazer a complementação. BWS, né? Pela BWS. Fiz o fellow de ultrassom musculoesquelético na Olimpo, né? Atualmente eu tô atendendo, eu trabalho mais com alto rendimento, eu tô no Corinthians, tá? Eu tô em 2 departamentos lá, no departamento de futebol feminino e no departamento dos esportes terrestres, principalmente no futsal, tanto de base quanto masculino. Adulto, tá? Pô, legal demais isso aí, viu, cara? Trabalhar com futebol já é legal, ainda ter 2 times ainda, cara. Mas a dor de cabeça também, né? A demanda é alta, eu totalizando aí, contando base do feminino mais os atletas do futsal, dão mais ou menos uns 150 atletas aí pra tomar conta. Não, e outra coisa, né? É outra valência, né? Um masculino e um feminino, imagina aí a loucura. Além da valência, além da mudança da questão do gênero, do esporte em si, né? Exatamente, demanda diferente. Outras demandas, outros mecanismos de trauma, de lesão, né? Então... É desafiador, muito legal, porque a gente aprende muito, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A diferença que você vê no seu dia a dia. Mas a gente está aqui hoje com o Danilo, que é do esporte, assim como eu e o Danilo, né? Danilo tem uma vasta experiência com futebol, eu trabalho com futebol, inclusive eu tô no Desportivo Brasil, que quem me colocou lá foi o Danilo. Cara, a gente fez medicina do esporte, é legal. E você fez fisioterapia para poder trabalhar com atleta de alto rendimento, né? Tanto atleta profissional, mas também ali no consultório, aquele atleta amador, aquele atleta que quer melhorar o seu rendimento. E é diferente, porque a gente que gosta de esporte, ser médico do esporte, cara, é um privilégio, né? Ainda mais poder jogar participar de competição, de ganhar, né? É demais, cara. Assim, eu acho que a questão
do esportista, você... primeiro que é uma especialidade muito curiosa, porque você acaba lidando muito mais com saúde do que com doença, né? Que é o que a gente não vai pensar no médico sem tratar tanta doença assim, né? Então a gente... Mas ao mesmo tempo você tem aquela pessoa que geralmente vai ser um paciente muito obediente, porque ela vai querer fazer o que você tá pedindo para ele fazer, porque ele vai querer melhorar, né? Sim. E lógico que a gente, quando fala do alto rendimento mesmo do atleta, é diferente do esportista amador, né? Porque a gente sabe que o esportista amador tem uma vida por trás, tem a demanda dele é totalmente diferente, então às vezes ele não consegue focar da forma com que o atleta conseguiria, né? Mas é bem gratificante a gente poder lidar com saúde e ainda mais com a evolução, né? Ver a evolução da pessoa, né? Seja a atividade que ela gosta de fazer, né? E você falou aí um negócio de saúde. Tem gente que fala que o futebol de alto rendimento, ele não é saudável, né? Eu tenho uma linha de pensamento que eu acho que depende, né? Eu acho que o atleta que é de alto rendimento, tanto atleta amador, tanto atleta profissional, desde que ele não tenha lesões recorrentes, infecções respiratórias, né? Qualquer outro quadro de infecção, ele é saudável, porque ele, teoricamente, dorme bem, ele tem uma alimentação boa, tudo bem que ele tem uma alta carga de treino, mas se ele controlar quando ele tem alguma doença, quando ele tem alguma uma lesão, conseguir se recuperar, eu acho que pode ser saudável, né? Claro que às vezes a gente deve ter alguns diretores, geralmente, ou ex-atleta jogador, que vem os joelhos tudo torto, né? Mas isso aí também era numa época que eles já não tinham tanto conhecimento de hoje, tanto departamento médico de prevenção, controle da fisiologia. Então eu acho que os atletas jovens de hoje, a tendência é eles chegarem mais velhos, melhores. Claro que tem muito jogador aí que engorda, começa a beber, mas se treina, José Roberto, pô, o cara é um monstro sagrado. Só que assim, tem o outro lado da moeda, né? Eu já peguei série D, série sem série, então querendo ou não, dependendo do investimento do clube, dependendo da estrutura do clube, isso faz sentido. Tá? Que um atleta ele vai ter uma vida saudável, ele vai ter um controle alimentar, um controle da carga de treino, tudo isso direitinho. Porém, se você tá no clube com menos investimento, aquele atleta não tem esse negócio, eu vou poupar o atleta aqui para ele não entrar, ele vai machucar, ele sofre microlesões, ele sofre vários estímulos, não tem esse controle de carga porque não tem um fisiologista, entendeu? Ele não tem um equipamento para poder recuperar aquele atleta. Então existe os dois lados da moeda. No alto rendimento, no qual ele trabalha, sim, existe também, mas também tem o outro lado também, com investimento em relação ao futebol masculino com o futebol feminino. Como é que é um pouquinho? Conta pra gente. Bom, falando primeiro na questão da saúde, a gente precisa, eu penso que primeiro a gente vai pensar em falar o que realmente é saúde, né? Definição de saúde. A gente sabe que o alto rendimento, uma sobrecarga, gera adaptações fisiológicas que podem ser maléficas, que podem se tornar patológicas. Só que talvez se você colocar numa balança um paciente sedentário e esse paciente dessa demanda, provavelmente o sedentário ele ainda vai estar numa condição de risco maior do que esse cara que tem essa exigência muito grande. Então isso provavelmente leva em conta fatores ambientais de controle de carga. Então a estrutura que você tem, sim, é fundamental, porque se você tem uma demanda, você tem que suprir aquela demanda. Se você não consegue, você vai começar a evoluir com microlesões, lesões maiores, e a gente sabe que quando aparece a primeira, geralmente isso vira o gatilho para aparecerem novas lesões, né? E agora falando um pouquinho mais da questão do futebol do masculino para o feminino, a gente sabe... Bom, além da questão da biotipagem mesmo que muda, né, da biomecânica que muda para alguns tipos de movimento, por exemplo, a gente vai levar em conta ciclos hormonais que a gente não tem no homem, né, durante o mês, então a gente... Principalmente a menstruação ali no caso, né? Você percebe alguma relação entre...
queda do rendimento ou maior lesão nesse período menstrual? Porque a gente sabe que, teoricamente, naquele período a mulher está um pouco mais frágil, né? Decorrente das alterações hormonais ali, porque perde sangue, né? E algumas, às vezes, pode ter até com controle irregular, mas com certeza lá no Corinthians deve ter tudo bem controlado, né? O que você percebe nessa época do ciclo? Nós temos alguns quadros em separado. A gente vê a questão da perda do rendimento físico em si mesmo, de perder um pouco da potência, da velocidade naqueles dias. Mas não tem redução do volume nessa época, né? Não tem redução do volume. Não, eu acho que isso é uma coisa. Isso pode ser que tenha até um componente psicomotor mesmo, assim, da labilidade emocional tá contribuindo para essa questão do movimento. Mas a gente vê muito, ia falar muito da questão emocional mesmo, a gente vê uma labilidade muito grande, então algumas atletas ficam mais chorosas, mais ansiosas, a alimentação muda um pouco, acaba descontando às vezes um pouco mais em alguns tipos de alimento, como uma pessoa normal, né, como um não atleta, né, só que outro ponto muito importante para a gente falar, que isso já tem estudos, é que a gente sabe que dentro do ciclo menstrual da mulher, essa variabilidade, principalmente dos níveis de estrogênio, geram além de predispor a mulher já ter uma lassidão articular, uma lassidão tecidual maior do que o do homem, nessa fase a tendência é que a lassidão aumente, o que predispõe a fazer, por exemplo, lesões como lesões de ligamento, algumas lesões aumentam nessa fase. Precisamos de estudos mais robustos para isso, mas aparentemente tem uma relação sim entre a queda dos níveis hormonais, né, a oscilação dos níveis hormonais com a incidência de algumas lesões, sim. Pegando um pouquinho o gancho também, tem muita atleta feminino, dependendo do alto rendimento, onde precisa fazer força, potência, salto, que tem muito no futebol, ela tem a perda de urina. E aí, qual a relação dessa perda de urina em relação ao desempenho, em relação à desidratação, esse controle que é feito pelo departamento, que é interessante saber. Tem muita atleta que sofre com isso. Isso é importante até para a gente fazer uma avaliação até de deficiência de core mesmo, que é uma musculatura... Principalmente assoalho pélvico. Assoalho pélvico, que é fundamental, que a gente muitas vezes temos inclusive, exercícios... eu acho que poderia até ser uma triagem, né? No exame físico de admissão de um atleta, fazer um teste de core ali, né? Claro que a gente sempre fica focando no joelho, tal, tornozelo, lesão anterior, problema de saúde, mas é um bom ponto. Às vezes você fazer uma avaliação dinâmica do core, ver a força de core, fazer uma prancha, sei lá, tem alguma base para poder comparar, eu acho que é legal mesmo. Em geral, os testes funcionais que a gente faz de pré-temporada, de avaliação pré-participação... Mas é mais o departamento médico que faz ou faz parte da sua rotina? Geralmente é mais a fisioterapia que fica, né, mais voltada para os testes. Quando tem geralmente o primeiro atendimento é comigo e eu faço uma avaliação de exame físico completa e já pontuo aquilo que eu encontro de alteração no exame físico e aquilo que a gente consegue melhorar. Se tiver necessidade de fazer um exame complementar para alguma investigação, a gente já faz, se não, a gente já parte para esses testes e para as correções que precisam ser feitas. Entendi. Mas uma das partes mais legais também de trabalhar com futebol, eu acho que é as viagens, né? Eu lembro que eu comecei na Portuguesa quando eu estava no segundo ano da residência, e lá eu trabalhava também, fora, dando plantão, essas coisas. E geralmente em janeiro, que é pré-temporada, a Portuguesa ia para um hotel que fica ali depois ali de São Paulo. Aqui, Atibaia. Não é Atibaia, outra cidade, que tinha um puta de um hotel fazenda, cara. E, mano, era uma semana que eu pegava geralmente a pré-temporada, minhas férias eram em janeiro da residência, eu pegava exatamente para poder dar mais... que tinha que viajar e ficar uma semana concentrado, eu ia lá, ficava uma semana no hotel, comendo bem, treinando. Olha o resultado. O Danilo ficou a vida inteira. É muito trabalho. O Danilo nasceu no departamento médico. Mas é trabalho. Você tem que ficar o dia inteiro ali. É o que a gente fala. A gente tem milhões de pessoas que amam futebol, mas
na enorme maioria não sabe o trabalho de formiguinha que é feito lá. Então, uma logística, você sabe como é uma logística de uma semana para você viajar, por mais que seja perto da cidade onde o seu clube está estabelecido. Você tem que pensar em horários, transporte, alimentação. É legal de horário que você falou, né? Porque quando a gente vai para uma viagem, as pessoas não sabem como que é a rotina ali. Eles têm horário para tudo, né? Tipo assim, horário 8 horas para tomar café, 8h20 pré-eleção, 8h30 começa o treino, se atrasou, às vezes paga uma caixinha, alguma coisa. Então esse negócio do horário, né? Eles são bem rígidos com isso aí, né? Não, e fora isso, né? Tem um profissional, o clube tem um profissional específico para isso. Porque ele não só, eu acho que vai ser esse horário que eu vou encaixar. Não é isso. Ele senta com o treinador, ele senta com o médico, ele senta com o fisiologista, olha como é que está aqui a demanda. Ele consegue, o jogador vai precisar descansar, dormir mais uma noite no hotel para poder voltar. Então tudo isso é muito pensado. Tá? Dificilmente tem uma decisão única, assim, vai ser assim e acabou. Horário de cama. Horário de cama, horário para dormir, horário para acordar. Então tudo isso deve ser rigorosamente sendo bem tratado em relação a isso daí. Verdade. Esses bastidores aí é interessante, né? Inclusive, quando tinha jogo, assim, viagem, o quarto do médico do físio acaba sendo a físio, cara. E às vezes a minha cama ali, na hora que eu ia deitar, tava cheio de gelol, cara. Creme, eu tinha que trocar a roupa de cama. É isso mesmo. Né? Mas são os perrengues que a gente fala, mas que fazem, é uma rotina totalmente diferente para nós médicos, né? Que estamos habituados a viver dentro de um hospital, né? Ou de um consultório. Quando você vai trabalhar dentro de um clube, você vê um ambiente completamente diferente. E é uma puta responsabilidade, porque você é responsável por vários atletas do Brasil inteiro que você não conhece eles, né? Que são, por exemplo, na base menores de idade. Base menores de idade, futebol feminino mulher, então também é uma outra postura, né? Isso aí muda, você tá com atleta de profissional. Quando eu comecei a trabalhar direto com atleta profissional portuguesa. Quando eu fui na base, totalmente diferente. A prevalência de lesão é diferente, eu vejo muito mais lesão de panturrilha, aliás, de panturrilha em jogadores profissionais, e na base eu não vejo, cara, eu não vi nenhuma lesão de panturrilha até agora. Faz 1 ano e meio que eu tô no DB. E mais lesões de pessoas também no futebol de base. Eu nunca achei nada da literatura relacionado a isso, essa diferença de incidência de lesões. É pela tua vivência Pela minha vivência eu vou vendo, né? Inclusive eu tô vendo com um chefe meu para poder fazer uma pesquisa disso, né? Começar a levantar dados, porque às vezes é uma informação que não tem ainda, né? E no futebol feminino, não sei se você já percebeu alguma coisa no seu dia a dia de diferente de lesões? Olha, assim, eu percebo uma coisa que eu não sei se isso é um dado, mas falando de uma percepção, até pela intensidade do jogo ser mais baixa, a gente tem alguns traumas que são menos prevalentes e alguns traumas que são um pouco mais prevalentes. Eu reparei que trauma de cabeça ele não é tão comum igual no futebol masculino, porém algumas traumas em membro inferior, principalmente de pancada, eu acho que isso pode estar relacionado até à própria intensidade, a velocidade do jogo. O contato atrasado acaba sendo um pouco maior. Então isso faz com que às vezes tome mais pisão, tome mais chute, mas ao mesmo tempo também você vê que não tem tanto choque de cabeça. Isso pode ser um dado... Um dado. E o que a gente sabe... Uma percepção, uma né? percepção. Não tem um estudo disso. O que tem, por exemplo, a demanda maior, o índice maior de lesão em jogadores de base quanto feminino é lesão de LCA, né? Devido à anatomia do quadril, que é mais largo, aí faz um valgo dinâmico, que gera todo esse processo. Como é que lá vocês funcionam para poder evitar, já que tem essa demanda, já que tem esse risco maior? Existe um processo para isso? A gente tem um trabalho de preventivo, né? E da fisiologia também, de mensurar o grau de fadiga dessas atletas, né? A gente usa, por exemplo, o salto como um dos parâmetros, né? Para a gente comparar semanalmente
ali para controlar a carga, mas eu acho que os trabalhos principais são os preventivos mesmo. A gente teve eu estava lendo uma matéria esses dias, inclusive de 2 colegas que trabalham aqui no Palmeiras, né, a Jéssica, falando justamente do trabalho em cima da biomecânica do movimento e que hoje é a área que eu tenho mais interesse de estudar, que é a biomecânica. É a base, né? Porque você abre a sua mente para aprender realmente a ciência do movimento e você não olhar segmentarmente para uma coisa. Você às vezes está olhando, você que trata mais joelho. Se você olhar só o joelho, você vai deixar o quadril, você vai dar alguma coisa do quadril, vai passar alguma coisa do tornozelo também. E com esse trabalho, por exemplo, que ela fez, ela antes de vir pro profissional do Palmeiras, ela trabalhou no São Paulo. E parece que ficaram 3 anos, se eu não me engano, sem lesões de ligamento cruzado no feminino, o que é inédito, impressionante. Então a gente... É uma pergunta que fala, até que ponto o trabalho de prevenção ele vai conseguir ser, ele é realmente válido para que a gente diminua essa incidência de lesões, por exemplo, do ligamento cruzado, que é uma lesão muito comum, né? É que às vezes também no feminino, ela consegue às vezes ter um pouco mais de autonomia, né? Tem menos pressão, talvez, né? Como que no futebol profissional você vai atuar? Às vezes o médico ali... ele não tem tanta autonomia no sentido de fazer uma pesquisa, de ter mais liberdade para poder segurar um atleta. Às vezes, pela pressão, você acaba tendo que soltar o atleta ali 80%, 90% da capacidade dele. E talvez em um jogo isolado ele não aumenta o risco de lesão, mas talvez na continuidade de jogos esse risco vai aumentando, junto com a fadiga, junto com os outros fatores, né? Eu falo que aquela pessoa que gosta de protocolo, a pessoa que trabalha com o profissional da saúde que trabalha com protocolo, ele não pode trabalhar com futebol, porque você vai ter algum atleta ou algum momento em que você vai pesar um risco de uma lesão ou uma lesão já diagnosticada e um jogo ou um momento do ano em que aquele atleta vai precisar ser utilizado. Sim. Pela importância dele ou pela falta pela ausência de outros atletas. Então você não, infelizmente você não consegue às vezes tratar um atleta 100% da forma com que você gostaria de tratar. Não, com certeza, você é meio que no encaixe, vai dando um jeitinho ali, vai dando outro jeitinho ali, porque assim, o futebol, ele é totalmente atípico, né, o dia a dia do futebol, não existe um negócio engessado. Beleza, a gente é obrigado por código de ética a trabalhar de acordo com os artigos científicos, evidências científicas, mas muita coisa é vivência prática. Então essa relação da vivência prática com vivência, a gente entra um pouquinho em conflito. Poxa, como você mesmo falou, cara, eu nunca vi evidência falando isso, mas é a tua evidência prática. Lá, ele consegue, aí são daí que saem novos estudos. Em relação aos estudos, ele é realmente difícil fazer no decorrer do calendário, que é muito puxado, é muito difícil conseguir fazer. Mas já na base, consegue, porque tem várias, 15, 17, 20, consegue fazer isso com maior tranquilidade. Mas no profissional é muito difícil. Tem que ter uma equipe muito grande para poder, extensa, para conseguir fazer. Mas o que vocês falaram aí, para mim, cara, isso é a beleza da medicina esportiva, sabe? Já abrangendo para físio. Porque você tratar claro que a medicina a gente faz isso, mas tratar um atleta de maneira diferente do outro para uma mesma lesão. Isso é muito legal, cara, porque vocês têm que estar reavaliando, você melhora o teu conhecimento. Caramba, o cara jogou daquele jeito, sabe? E, por exemplo, hoje eu acabei de atender um paciente que ele tava com uma tendinite de Aquiles, tendão calcâneo bilateral. No esquerdo doía bem mais que o direito. E fazendo o exame de ultrassom na hora de examinar, o tendão direito dele, que era... Tava bem mais inflamado. Tava bem mais inflamado. O lado que tava lesionado, que é pior a dor, o tendão tava ok. Só que o problema o que era? Que a perna esquerda dele era totalmente mais fraca.
ele tinha restrição de mobilidade do tornozelo, ele não tinha estabilidade no pé, ele fez 10 sessões de fisioterapia, mais que 10 sessões, ele fez 3 lugares, 10 sessões de fisioterapia e não melhorou. Porque, não foi aqui. Não, aqui ele tá de alta, já está de alta. Porque ele não pegou uma equipe, talvez capacitada, de trazer essa experiência do futebol, de tratar um atleta nas prioridades que ele precisa. Às vezes fica engessado em protocolos, que nem que você falou, e atrasa o processo de reabilitação. Não trata a base do problema. Cara, isso que faz eu gostar cada vez mais de fazer o que eu faço, porque você vê que é relativamente simples, mas as pessoas que não trabalham com futebol têm dificuldade de ver isso. Não, com certeza. E fora os 3 centímetros que ele tinha ainda, né? De tamanho de coxa, além de perda de força, ele tinha 3 centímetros a menos de volume nessa perna. Então é muito dado a informação que a gente tem para poder tratar. E aí a gente tá especificando mais o futebol, que é a nossa área de atuação, mas isso vale para o esporte tudo, no geral, né? E é até interessante você conversar isso até para a gente mostrar para quem não conhece a medicina esportiva, né? Ou que ouviu falar assim por cima, qual que é a área de atuação, né? Exatamente. Isso é legal. Nós gostamos dessa área que parece muito uma ortopedia, né? Por trabalhar com a parte musculoesquelética, tudo, mas que a gente tem uma visão clínica também muito grande e que o médico do esporte atende essa demanda com maestria, né? Eu falo isso porque vejo muitos médicos do esporte com diferentes linhas e com diferentes gostos, né? Então a gente vê um pessoal que vai mais para a área de emagrecimento, de hipertrofia, né? Reabilitação cardíaca. Isso, né? A gente tem uma gama muito grande, então vai do profissional, do que o paciente está interessado, que ele procura para ele, e ele até procurar perguntar para esse profissional, né, para saber qual tipo de médico do esporte que ele está lidando. Se é um médico do esporte que trata mais a parte ortopédica ou se é um médico do esporte mais clínico, que vai mais para a parte endocrinológica, cardiológica, enfim. Isso é uma dúvida bastante prevalente dos pacientes, principalmente quem não conhece a medicina esportiva. Às vezes entra em contato comigo para poder agendar uma consulta e às vezes não sabe o que o médico do esporte faz. Ou pesquisa na internet, será que eu tenho que pesquisar o médico do esporte ou eu tenho que ir no ortopedista? Eu acho que depende muito, né? Eu acho que o médico do esporte ali tem uma visão muito mais clínica, envolvendo ali a prevenção de lesões, a análise da biomecânica e o tratamento de lesões também, né? O ortopedista, ele vinha para uma área mais cirúrgica, propriamente. Então, uma ruptura de LCA, é cirurgião, é ortopedista, mas talvez ali uma ruptura que não vai precisar fazer uma cirurgia, que foi optado pelo tratamento conservador, eu acho que aí entra mais o médico do esporte, avaliando, vendo o desequilíbrio, alteração biomecânica, o próximo objetivo dele, a interligação entre as áreas, fisioterapia, que é fundamental, né? Eu acho que o médico do esporte, ele tem uma capacidade maior de fazer essa interligação entre as áreas ali. E que a gente sabe que isso é o que acontece fora do Brasil, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, a atenção primária, né, da parte musculoesquelética vai para o médico do esporte. Daí, se essa demanda tem uma falha terapêutica com o tratamento clínico, ou se a demanda acaba sendo cirúrgica, aí ela parte para o ortopedista. Exatamente. Então, como a medicina esportiva é muito crua no Brasil e tem muito pouco tempo, para alguns pacientes eu brinco e falo que eu sou um ortopedista que não opero. Sim. Para justamente o paciente entender que eu trato lesão musculoesquelética, que eu lido com lesão ortopédica, só que eu não vou para o centro cirúrgico. Até porque a medicina esportiva é uma área nova no Brasil, né? Na época que a gente fez residência, você acabou faz quanto tempo já? Foi em 2022. Acabou em 2022, eu acabei em 2023. Na época que a gente terminou, era poucos lugares que tinham, né? Era no IANSP, na Unifesp, na USP, em Caxias,
4. Na Unesp. E na Unesp, eram 5. Que agora não tem mais, né? Na Unesp não tem mais? Agora tem a gente ainda abriu a Prevent e a Santa Casa, abriu né? a Prevent e Santa Casa, parece que abriu uma no Rio agora. E abriu uma no Norte também, no Nordeste, eu acho. Então, pra você ver como a coisa já tá Fortaleza, eu acho, se eu não me crescida. engano, se abriu uma residência de medicina esportiva. Então tá crescendo também, né? Tá crescendo também, mas... Médico do esporte raiz mesmo, né? Porque hoje em dia tem muita gente que faz a pós-graduação e fala que é médico do esporte. E às vezes não faz a prova de título, não se dedica numa... Pô, a residência de medicina esportiva são 3 anos. É difícil você comparar com uma pós-graduação. Claro que às vezes o ortopedista complementa ali com uma pós que pode agregar um valor, uma visão que ele não tinha. Mas médico do esporte, assim, de formação de médico do esporte mesmo no Brasil, deve ter uns 100 e pouco, né? Não deve ter muito. São poucos e assim, eu acho que também isso é um pouco de culpa da sociedade em não querer mostrar para as pessoas o que é e fortalecer ainda mais, né? Porque a maioria dos diretores são ortopedistas, quase não tem médico do esporte. Exatamente, talvez esse cenário mude daqui a 30 anos, Sim. Talvez. A gente sabe que a demanda cirúrgica sempre vai ter, mas com a tecnologia que a gente tem hoje, e, por exemplo, com a medicina regenerativa, que é outro braço hoje de subespecialidade que a gente também atua, e que você sabe que antigamente lesões que eram consideradas intratáveis de forma clínica, hoje a gente tem respostas excelentes com tratamento clínico, né? Então isso pode até mudar um pouco realmente a demanda de quem esse paciente vai procurar, né? Qual especialidade que esse paciente vai procurar. Não, isso é fundamental. E o próprio paciente, quando ele passa com a gente, ele percebe a diferença, né? De comunicação, de interligação entre as áreas. Pô, o Danilo, às vezes aqui na consulta, ele entra na sala, quase 100% dos casos, para poder dar, às vezes, até a opinião dele. O que ele faria, o que ele acha que pode fazer, a visão dele, porque complementa a minha. Claro. E eu acho que os dois crescem e o paciente é melhor ainda. E isso a gente foi moldado pela nossa residência, assim, porque a nossa residência ela tem esse modelo de multidisciplinaridade, verdade. Porque a gente faz uma avaliação global da pessoa, né? Uma parte de avaliação de lesão vai ser um segmento, mas não adianta você falar da lesão só se você não perguntar como que essa pessoa está se alimentando, se ela está dormindo bem, se ela não está ficando muito estressada. Então é um global da coisa, né? E já a ortopedia, pela especialidade ser uma especialidade predominantemente cirúrgica, o contato do ortopedista com as outras especialidades acaba sendo muito menor e tudo bem, entendeu? Exatamente. São formas diferentes de lidar, que acaba tendo essa intersecção de demanda e de tipos de paciente, né, que acabam às vezes até acompanhando com um ortopedista e com um médico do esporte ao mesmo tempo. E o legal ali que a residência também, ela ensina a gente a ser bastante humilde ali, no sentido de, desde o começo da residência, o R1 de medicina esportiva não é esporte já direto. Cara, a gente passou na cardio, médica, geriatria, endócrino, reumatologia, UTI, emergência. Então, assim, hoje, na época, eu até falava, caralho, o que a gente tem que passar nesses estágios? Hoje em dia, assim, eu prefiro ver mais o lado bom do que os lados ali, eu queria mais esporte, porque deu uma visão mais clínica, mais abrangente, porque hoje em dia, eu tenho reumato para poder encaminhar paciente, eu tenho cardio do esporte para poder encaminhar paciente. Gastro. Porque a gente conheceu lá. Sim. Então, esse networking é fundamental, é o que a residência faz. Os nossos chefes da residência, o Ricardo Galotti é chefe do Departamento Médico do São Paulo. O Michel, que fez faculdade em Bragança, onde eu formei também, é médico do Corinthians. O Samir, fundador da nossa residência, ele já foi presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, foi médico de São Caetano, tem uma história... É médico do Pinheiros, que é o puta clube aqui em São Paulo. Então, esse networking e estar conectado com essas pessoas é fundamental, porque se eu não estivesse na residência, eu nunca tinha entrado na Portuguesa. Sim. Porque eu entrei quando estava na residência, que eu conheci o residente da medicina esportiva. Talvez ali você também não tinha buscado os espaços que você está hoje. Claro que você foi buscando, perguntando pra galera, buscando seu espaço, porque também não vai cair de mão beijada. Ninguém vai te dar, vai lá, faz. Uhum. E esse meio do esporte, ele é muito concorrido. Porque são pouquíssimas vagas.
Então, assim, primeiro, você tem que ter bons contatos e demonstrar que você é capacitado. Porque ninguém vai se queimar e indicar fulano ou cicrano se o cara não for bom. E a indicação queima o cara também. Então isso tudo aí é muito bem pensado. E como é o público de vocês, como quantidade de profissionais é reduzida ainda, então tem que ter bastante cuidado ainda para indicar a pessoa certa para o cargo correto, né? E na parte da fisioterapia é a mesma coisa. Não, total, né? fisioterapia. Pô, você já teve uma experiência aí que foi indicar um fisioterapeuta poder trabalhar numa clínica, cara? Não, indiquei 2. Indicou 2 que, velho... Só pra ter raiva. Só pra ter raiva. Então você indicar um paciente bom, um profissional bom ali, é fundamental ali para a experiência do paciente ali também, né? Você tem que estar cercado de pessoas boas. O paciente hoje ele tem essa exigência, principalmente esse nicho que a gente trabalha, né? Você vê o cara que quer investir o esportista que quer investir na saúde, ele vai investir realmente tudo que ele puder, né? Isso é bom, mas ele ao mesmo tempo vai ser um cara exigente e vai cobrar, vai ter suas cobranças em cima do profissional, e eu acho isso completamente normal, como qualquer produto que a gente compra, né? E quer ter o retorno. É que a gente transforma nossa consulta em produto, né? E isso é complicado também, né? Tem suas dificuldades, mas... Pegando um pouquinho o gancho também que ele falou, porque é o seguinte, os clubes hoje querem investir, mas assim, tá investindo para não ter aquela obrigação de investir. Não é. Tem muito clube que está investindo errado, comprando material errado, contratando um profissional que não é qualificado, o que é indicação de um ou outro. Então isso daí é uma linha muito tênue, você tem que bastante cuidado em relação a isso daí, tá? O próprio sistema do futebol contribui para que... Começa errado lá de cima, né? Exatamente. Se começa errado lá de cima, pô, vocês podem até ver o que tá acontecendo no Corinthians aí hoje. É inerente não soltar nos atletas, né? Imagina, dentro dos atletas até o presidente, quantas pessoas profissionais que não tem ali? Exatamente. Né? Você acha que não vai afetar o departamento médico? É claro que afeta. Afeta tudo. Afeta tudo. E esse esse trabalho multidisciplinar entre as áreas ali no departamento médico é fundamental. Se você não está alinhado com o físico, não está alinhado com o preparador físico, não está alinhado com o nutricionista, às vezes até com o técnico, cara, o negócio não anda. Não tem resultado. Não tem resultado. E a demanda também já saiu um estudo, por exemplo, vou trocar o treinador, o índice aumenta. Vou trocar o chefe do departamento, o índice de lesão também aumenta. Então o corpo fixo, né, ele sofre muito nisso daí, nessa mudança. Hoje a gente vê assim, nos times maiores, as mudanças acabam sendo menores, principalmente nesses departamentos, porque sabe-se que, você está seguindo uma metodologia e implementa aquilo por um tempo, é complicado você tirar tudo aquilo e começar do zero, até às vezes para aceitação dos próprios atletas, mas você acaba tendo muito mais negativo você ter que recomeçar do que às vezes você dá uma continuidade. Então, hoje os clubes maiores, eles têm essas mudanças ali pontuais, mas você vê que, por exemplo, já fugindo da nossa área, a questão de comissão técnica, né? Como é fácil, como é difícil para um técnico se sustentar, né? É muita pressão, né? Muita pressão e resultado, né? Independente da gente, da área da saúde. Porque assim, dependendo da quantidade, se mudou o treinador, mudou o preparador físico, a demanda muda. Muda a lesão, aumenta a quantidade de lesão. Exatamente. É comprovado. Então, quando se muda isso daí durante a temporada, o índice vai lá para cima. Eu tenho esse exemplo claro de o futebol de campo, ele é mais organizado, posso falar isso em termos de periodização, de treinamento comparado ao futsal. Isso provavelmente até pelo investimento dentro do esporte. E eu acho que o futsal também tem a questão de não ser um esporte olímpico, não tem controle de dopagem. É injusto, né, cara? Futsal é muito legal. Muito legal, né? Muito mas hora, isso tem uma contribuição um pouco dos próprios atletas, sabia? Para não investir mais no esporte. Por que você vê isso? Cara, provavelmente pela profissionalizar uma coisa torna aquela coisa mais
Você vai ter que ser mais disciplina. Aí os caras não querem. Talvez... É que talvez também ele precisa trabalhar em outra situação, outro trabalho para poder, às vezes, pagar as contas, né? A gente tem muito extra no futsal também, que é jogo que, obviamente, para um jogador que joga num clube de primeiro escalão, isso não pode acontecer, isso é contrato, né? Mas a gente sabe que muitas vezes acontece, né? E é errado pra caramba, porque você prejudica a própria periodização daquele atleta que jogou ali fora de um horário que você esperava, não teve um descanso, e aí às vezes ele acaba evoluindo com uma lesão e você não sabe explicar da onde veio. Pô, mas não estava controlado aquilo ali? Então isso é muito importante, é importante... você tem muito mais controle no futebol profissional do que o atleta está fazendo. Também, na base, às vezes, como o atleta de base, muitos têm acompanhamento multidisciplinar fora do clube. Você, como físio, sabe disso. Então, às vezes, o cara está fazendo faz uma sessão de fisioterapia em um horário totalmente separado, joga uma demanda alta e não avisa isso para o clube. E aí esse atleta chega com um nível de fadiga muito maior do que era esperado e isso interfere completamente no clube. Faz um tratamento sem avisar a comissão, sem avisar o departamento alinhar médico. Com o fisioterapeuta do clube também. Tem clubes até que proíbem de ter profissionais assim, por exemplo, vou ter um treinador específico por fora, esquece. Porque vai mexer com a demanda, vai mexer com as valências, claro. E aí pode gerar uma lesão. Doping, que é outra coisa. A gente faz um projeto social aqui do Marina Bela Vista, que é um grupo de meninos, jovens até 17 anos, começa nos 12 até 17, que eles jogam aqui no túnel, quem precisa ir lá ainda, né? A gente não foi lá ainda. E tem uns meninos que já jogam no Ibrachina, no Comercial, uns times assim. Tem inclusive uns que já foi até pro Corinthians, uns meninos, umas meninas pra base. E aí tem um menino que veio semana passada aqui, nas últimas 2 semanas, que ele veio uma lesão de pessoas, né? Eu acho que ele tá... Que time que é o dele? Eu não sei se é Comercial. Não vou lembrar. Não lembro. Só sei que é um time aqui de São Paulo mesmo, que eles não têm médico lá. E assim, ele fez uma ressonância por fora. Então ele procurou a gente, pra poder acompanhar a cicatrização por meio da lesão. E eu mandei uma mensagem pro fisioterapeuta depois. Sabe, olha, veio aqui o fulano, ele tá com uma lesão assim, evolui assim, eu acho que dá pra ele poder ficar mais umas 3 semanas ainda no DM. Aí ele voltou essa semana, olha, agora vai ficar mais 2, mas ele já cicatrizou bem, o gap tá menor. Então, assim, vai do próprio profissional, às vezes, de fora, fazer isso, essa iniciativa. Você foi proativo, Proativo, né? Porque eu sei que, às vezes o cara fazer um tratamento fora pode me quebrar. Né? Porque eu não sei o que o cara fez, cara. Eu vou fazer uma outra coisa aqui concorrente. Então, como eu já tô do outro lado também, eu sei que se alguém fazer fora de algum tratamento de algum atleta, eu queria que pelo menos o profissional me mandasse uma mensagem. Claro. Né? Porque eu tinha uma história também, eu já tô até monopolizando aqui o microfone. Manda bala. Que eu tava chegando na academia, e aí o Sérgio Soares, que foi treinador comigo na Portuguesa, que a gente foi campeão da 2, ele tava no Juventus. E aí o Juventus estava na semifinal da A2, que se eles ganhassem o segundo jogo, eles iam pra final que subiam pra Série A do Paulista. Aí o Sérgio me ligou assim, falou, doutor, o que você tá fazendo? Aí eu falei, tô chegando aqui na academia e tal. Você não pode vir aqui ver um atleta pra mim aqui, não? Aqui na fisioterapia e tal. Ele sentiu a panturrilha e a gente tem um jogo final de semana, decisivo e tal. Não precisa saber se ele vai pro jogo ou não. Eu falei, vou. Beleza. Fui lá. Cheguei em casa, tomei banho, tal, fui lá pra ver o atleta, examinei, fiz o exame físico, fiz o exame de ultrassom. Cara, tinha um edema ali na panturrilha. Não tinha lesão, não tinha nenhuma quantidade de fibra. E aí eu peguei, fiz uma acupuntura ali e tal, falei, olha, dia seguinte, se ele estiver bem, dá pra poder fazer um teste com ele em campo e vamos ver como ele vai estar no final de semana. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi pegar o telefone do médico que vai lá e falei, olha, eu fui lá, porque o Sérgio me ligou pra poder avaliar um atleta, ele não tinha lesão, eu não tô querendo pegar seu lugar, depois falando nada, foi meu ponto de vista, mandei a imagem do ultrassom pra ele, pra poder, a gente é parceiro, entendeu? Eu não tô indo lá pra poder roubar o seu lugar, e a gente sabe que no futebol tem muito isso. Eu tô indo lá pra poder agregar valor. Lógico. Né? Tipo assim, se tiver funcionando pra você, tudo bem, se não tiver, não precisa ir mais. Mas eu acho que isso aí é fundamental no futebol hoje em dia, e você tá lá no Corinthians deve ser pior ainda, né?
Um tá, às vezes, querendo roubar o lugar do outro e acaba que um profissional não conversa com o outro, é foda. Não, mas queira ou não, assim, você tá fazendo isso não também por você ter por você ser médico. Exatamente, isso é básico. Você quer básico da tua profissão porque você quer ver tua prioridade é ver o teu atleta, o melhorar, e você sabe que para isso você precisa entrar em contato com outra pessoa para dar um feedback e tudo mais. Então eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem no nosso consultório é justamente essa dificuldade, muitas vezes, de ter um profissional de confiança que você possa passar informações e consiga dar um segmento, um canal, um fluxo para esse paciente. O que vocês conseguiram aqui com a clínica foi ter isso praticamente num atendimento só, o que é espetacular para vocês dois, porque vocês conversam diariamente já durante o atendimento do seu atendimento ou do seu atendimento, Danilão, você já passa para o G e vice-versa. O paciente não precisa sair daqui e procurar outra pessoa ou outro lugar, porque ele sabe que ele vai fazer todo um tratamento aqui, né? Isso agrega muito valor, né? E ao mesmo tempo é muito bom para vocês, porque vocês estão trabalhando com uma pessoa que você confia, né? Então a gente esbarra muito nessa, eu acho que isso é um ponto importante na medicina esportiva, assim como dificuldade. Tanto para quem trabalha com lesão, da questão da fisioterapia ser fundamental para você reabilitar, até mesmo para o cara que trabalha com emagrecimento. Porque você vai, na grande maioria das vezes, se você pensa em emagrecer, você precisa de uma dieta. Se você precisa de uma dieta, você precisa de uma nutricionista. Porque você, como médico, não pode prescrever dieta. Sim. Então, é interessante a pessoa que trabalha com a parte de emagrecimento, por exemplo, ter uma nutricionista de confiança para fazer esse atendimento conjunto também, né? Não, e assim, o que é muito importante, principalmente para vocês, para a gente que trabalha junto, é que os dois falem a mesma língua. Por exemplo, é interessante que o médico do esporte ele tenha de confiança o fisioterapeuta esportivo. Claro. Porque entende, é diferente o tratamento de uma fisioterapia convencional de uma fisioterapia esportiva, é totalmente diferente. A demanda, a carga que a gente dá para aquele paciente, inclusive a recuperação. O paciente recupera mais rápido também. Então é muito importante, no caso de quem trabalha com emagrecimento, se o nutricionista for especializado na área que ele escolheu para poder seguir, é fantástico. Então é muito importante vocês terem uma pessoa de confiança para poder seguir. E eu acho que isso é um desafio em várias áreas e vários profissionais que estragam a imagem de uma profissão. Por exemplo, esse final de semana agora, sabe o Pedro, o nutricionista lá do Desportivo? Sim. Ele tava esperando, doutor, eu tava examinando o atleta, posso conversar com você depois de você me examinar ele? Ele falou, não pode, claro. Terminei de examinar e falou, viu o que aconteceu? Tipo, uma paciente passou comigo pra poder fazer emagrecimento, fiz uma dieta pra ela, orientei lá os micronutrientes, macronutrientes, passei pra ela, tava fazendo. Aí ela passou numa endócrino, né? Essa endócrino pegou, falou pra ela não usar mais a dieta dele e passou uma dieta genérica, que talvez pegou no ChatGPT aí, ou aquelas bases que a gente sabe que tem, passou pra ela, e aí ela tinha um problema de... O que era mesmo? Não sei se ela tava com ferro baixo, acho que ela tava com ferro baixo, aí parece que ela passou fibrato pra ela. E ele perguntou pra mim se essa conduta tava certa. Eu falei, olha, eu não sei, eu sou médico do esporte, mas eu acho que vale a pena ela passar com uma outra opinião e tal, mas vamos dar uma checada aqui pra ver se essa mulher é endócrino mesmo. Olhamos lá no negócio do registro de especialidade do CREMESP, cara, ela é clínico geral, então, falando que era endócrino. Então ela chega, ela faz uma dieta, como você falou, não pode fazer, quem faz é nutricionista. Tudo bem, ela entrou com uma medicação lá, mas assim, em nenhum momento ela conversou com o nutricionista. Pô, isso é básico. Isso é básico. Sabe, se ela não tiver um nutricionista poder encaminhar, nenhum nutricionista vai encaminhar o paciente pra ela, porque encaminha o nutricionista, ela vai lá e faz uma dieta e ele fala pra não voltar mais com o cara. Então... E o pior, né? Nem especialista no assunto. Não pode, exatamente, né? Fala que ela tá fazendo ela tá cometendo um crime. É um crime. É um crime, porque você... dieta é exclusividade do nutricionista, não pode, é a mesma coisa que você
o Danilo querer prescrever uma medicação de controle especial. Ele vai rodar, entendeu? É que a gente ainda tem o carimbo, né? Mas uma dieta, por exemplo, fica mais fácil de você conseguir prescrever, porque tem aplicativos, tudo, qualquer pessoa consegue fazer. Mas nós não temos capacidade técnica para prescrever uma dieta. Exatamente. E isso aí é um cenário que eu vejo que estraga a imagem da profissão. Pô, endócrino, o cara tem que fazer clínica médica para poder fazer depois endócrino. É duro. Pô, o médico do esporte tem que fazer 3 anos de residência. E aí hoje todo mundo é especialista, né? Isso aí já me desanimou muito em relação à medicina esportiva. Mas, cara, graças a Deus, hoje em dia, eu só procuro fazer o meu bem feito, sabe? Tentar ajudar os outros que querem seguir um caminho certo, né? Apoiar quem quer evoluir, quem quer crescer. E os outros ali, que uma hora vai rodar. Isso com certeza. Outro ponto que a gente não quando a gente estava falando das áreas de atendimento, que as pessoas veem o médico do esporte, que eu tinha falado de emagrecimento. O nicho é o usuário de esteroide, né? O cara, quando você fala que ele é médico do esporte, ele acha que você é prescritor de bomba, que você prescreve anabolizante, né? E que você só trabalha com fisiculturista. É outro mercado também, um mercado que eu diria interessante. Por que interessante? Porque, queira ou não, a gente sabe que tem as suas indicações terapêuticas, né? E hoje é tanta gente fazendo isso e de forma inadvertida, né, de forma totalmente errada, que o desprescritor de anabolizante ou aquele cara que vai manter o paciente tomando mais da forma mais segura possível, se é que isso é possível, né? Se torna errado, já torna um nicho, já é um nicho de mercado pro cara. Eu tenho alguns amigos com alguns colegas que trabalham mais com a parte de hormônio também, e muitos deles, assim, desprescritores. Pegam pacientes que tomaram, ou que tomaram por conta, ou que tomaram por prescrição de outros profissionais, mas de forma errada, e corrigem aquilo, porque a gente sabe como traz malefício, demais, né? Muita coisa, né? Porque se for fazer isso, eu tenho que fazer com que alguém realmente saiba fazer. Um endocrinologista. Com qualquer tratamento. Como qualquer tratamento, exatamente. Eu acho que o mínimo tem que ter o controle adequado com um profissional capacitado, porque senão vai pagar a conta uma hora. A gente vê o uso inadvertido de medicações emagrecedoras, por exemplo, exatamente, e dos efeitos colaterais que eu que trabalho... Os nutrólogos da vida hoje em dia, né? Por exemplo, a gente tem isso é sabido, a gente tem desde o início dos usos das canetas emagrecedoras, liraglutida, semaglutida, aumentou muito a incidência de pancreatite aguda nos pacientes, população geral mesmo em uso. Por quê? Não se sabe discriminado, né? Se sabe o mecanismo por trás completamente? Talvez ainda não, mas... compra as medicações no mercado negro, né? Toma por dose... Sem saber se é original ou não. Não respeita a farmacodinâmica da droga. Você com certeza já pegou algum paciente que usa Ozempic, por exemplo, em dias alternados. Eu já vi mais de uma vez. A gente sabe que é uma medicação de uso semanal. Mas eu uso nesse meu protocolo a cada 3 dias. Não existe esse protocolo. É uma medicação semanal e ponto. E é muito perigoso, né? Porque esse daí, principalmente, ele mexe com o psicológico. Tem gente que acha, já emagreceu pra caramba, 30 quilos, 35 quilos. Se eu parar de tomar, eu vou engordar tudo de novo. E aí fica naquele ciclo vicioso. E o corpo fica maltratado. Então tem que ter bastante cuidado. E a gente sabe que emagrecimento é uma coisa que depende da base, que é a atividade física e dieta. As medicações, elas são um adjuvante, um complementar. Ela nunca vai ser a base da coisa. Mas dentro do consultório, é muito difícil você vender dieta e atividade física. Sim. O cara vai chegar no teu consultório, vai pagar uma consulta e você vai falar... Ele não vai valorizar. Você vai falar para ele, você tem que fechar sua boca e treinar. Ele vai te xingar e provavelmente ele nunca mais vai voltar lá. Fala, isso eu já sabia. Ele quer sair com alguma coisa de lá, entendeu? É diferente de
E os profissionais acabam prescrevendo para não perder o paciente, né? Exatamente. Aí o cara às vezes acaba saindo com uma fórmula que não tem nada de evidência, que não vai funcionar para nada, mas o cara saiu com alguma coisa palpável. Efeito placebo aí. Ele precisa palpar alguma coisa, porque é muito difícil você sair com só com a ideia de que você tem que mudar teu comportamento, entendeu? Que nem o Michel, nosso chefe lá da residência, ele falava, é dieta ABC, você lembra? Arroz, batata e carne. Entendeu? Esse é um cara também que é outro médico, vai muito do perfil, cara, vai muito do perfil da pessoa, assim, a gente teve colegas médicos do esporte que eu não vejo trabalhando com futebol, por exemplo. É médico de consultório. Então o perfil também acaba ditando um pouco para que lado que o cara vai. Eu acho que você, a gente tem um perfil bem parecido, né? Porque a gente fez medicina esportiva basicamente para trabalhar com futebol. E o Danilo hoje, uma das prioridades dele, se não for a prioridade, é evoluir cada vez mais nisso, né? Como o Team Physique. Pô, que é como o que a gente fala, Team Physician, médico de clube, raiz mesmo. Que lógico, tá no Corinthians, cara, futsal feminino, futsal masculino e no futsal feminino, no futebol feminino, cara, tem muito a crescer. É que a gente sabe que o futebol no Brasil, infelizmente, isso para todas as áreas, ele é muito difícil de você conseguir ter isso como plano de carreira, né? Pelo menos ainda, né? Talvez isso mude, né? É porque as pessoas também acham que o médico do esporte ali no clube ganha muito dinheiro. E na verdade não é bem assim, né? Tem muito ouvinte aí que nem é médico, né? Nem tem noção, nem é da área da saúde, mas gosta de esporte. O médico do esporte, a maioria que tá ali é porque gosta muito mesmo. Gosta de verdade. E claro, para ter chegado nos principais times, roeu muito osso. Geralmente você precisa começar de baixo. Quando eu trabalhei na Portuguesa, eu trabalhava lá 2 vezes na semana, fazia um jogo e ganhava R$1.500 no mês. Cara, R$2.000 no mês, R$1.500, não pagava nem minha gasolina pra ir até lá. Exatamente. Então a gente que gosta do futebol, ainda mais o físio, nossa, menos ainda, né? Menos valorizado ainda, porque e o físio ali não tem às vezes como trabalhar em outro serviço, porque é integral. A gente ali, eu consigo dar um plantão, conseguia fazer outro serviço. Agora o físio ali que tá começando e quer trabalhar com futebol, cara, se não tiver um QI ou quiser começar, a parte financeira ali pesa demais. E assim, né, em relação, falando da físio, né, o que compensa pra gente, salário, esquece, nunca é bom, dificilmente é bom. O que vale é a premiação. Exato. É por isso... E depende de onde você estiver, né? Com certeza. Clube, porque às vezes tem clube que não tem nem premiação, né? Aí depende também, tem base que não dá premiação. Exato. Profissional dá premiação. Então, isso tudo conta. Por exemplo, beleza, você vai ganhar 100% da premiação, 70%, 50%, aí já tá valendo a pena. Aí compensa ir para um clube desse. Fora o quê? A vivência, claro, o crescimento profissional, isso tudo a gente não leva em consideração. E médico tem médico que nem faz parte da comissão. Ele é contratado, vem um dia ali e exatamente. E ele não participa. É um freelancer. É um freelancer certo. É isso aí. Porque, queira ou não, assim, talvez das áreas da saúde, o médico, assim, seja o que a gente menos correlacione direto com o esporte, né? Porque o fisioterapeuta, todo presente, dia. Nutricionista, a gente sabe que a demanda energética é fundamental, precisa, tá? As outras áreas, o que a gente falou de massagista, tudo. O médico, ele vai entrar, lógico, hoje a gente sabe que cada vez mais, mas teve uma época que não era tanto. E isso que a gente entra também na área, na parte da especialidade. A nossa, por mais que a gente goste muito de tratar lesão, mais da metade da nossa demanda dentro de um clube é clínica. É clínica. Você vai ter gripe, você vai ter infecção de garganta, amidalite, você vai ter quadro de respiratório, e que são manejos clínicos e que são de determinadas especialidades. Alguma alteração no exame cardiológico, você vai ter que fazer muitas vezes o próprio médico do esporte consegue resolver, mas às vezes precisa entrar um cardio do esporte. Exatamente, né? Exatamente. Então a demanda clínica ela é muito grande. E sem contar as lesões, que a maioria não são cirúrgicas. A grande maioria das lesões não são cirúrgicas. E o objetivo é prevenir. Porque hoje em dia um atleta ele é valorizado quando mais rodagem ele tiver
e de acordo com a posição dele, né? Gols lá, passes e tal, mas a rodagem, se o cara não machuca, ele roda mais, ele treina mais, ele evolui mais. É que além do calendário... Pausa nesse ponto que eu só vou atender lá rapidinho. Já avisa já pro pessoal. Quanto tempo foi? Já foi bastante. 45 já. 45. Eu vou dar... Quanto dá pra dar mais? Eu vou finalizar agora perguntando um pouco mais assim, qual que é a sua perspectiva agora na medicina esportiva? Tá. E alguém que quer fazer medicina do esporte, ou quer trabalhar com futebol, como evoluiria? Foi com 45, né? Só pra avisar pra ele. Isso. Né? Ó, mais ou menos 45 minutos aí, tá? Qual que é o momento que a gente parou agora? Agora vai falar como é do próximo e a gente finaliza. Então, mas qual que era o assunto agora? A gente tava falando da demanda clínica dentro do clube e tal. Tá. Vou tentar fazer uma conexão. E Danilo, então assim, já que a gente, como médico do esporte, tem um campo muito grande de atuação, e você falando mais da parte ali do futebol, team physician, qual que é a sua perspectiva do médico do esporte em clube, e você como crescimento profissional, assim, aonde você quer chegar? Qual que é o seu sonho? Bom, é sabido que, assim, a gente vê que a medicina esportiva está crescendo muito como área, né, o aumento do número de serviços, enfim, o número de especialistas na área está aumentando, isso vem pelo próprio hábito, pelos hábitos das pessoas, né? Então, assim, o aumento da obesidade, do sedentarismo, pandemia, foram coisas que contribuíram para que a pessoa queira se tornar mais ativa fisicamente e, consequentemente, a medicina esportiva entra nisso. Falando mais do alto rendimento, pela conversa aqui, é bem óbvio que eu quero sim me estabelecer no futebol. Eu acho que esse é o meu principal, ou no alto rendimento, principalmente no futebol, acho que é um braço que eu quero me manter na minha vida. Assim, eu gosto bastante da rotina, gosto do ambiente de fazer jogo, gosto do ambiente caótico, de vestiário, eu gosto desse negócio, gosto de viagem, assim. Mas eu quero também poder trazer o atendimento de clube, o que a gente faz dentro do clube, para o consultório, que é o que vocês fazem aqui, basicamente. Sim. Vocês é como se vocês estivessem tirando um atleta do clube e trazendo para uma clínica, e vocês estão fazendo a reabilitação desse atleta fora de um ambiente de clube. Então esse que eu acho que é o principal. Então, assim, até te parabenizar vocês dois pela iniciativa tanto do podcast quanto da clínica, que ficou sensacional. Acho que tem tudo para isso aqui voar, para vocês crescerem muito. E é isso, focar cada vez mais na reabilitação de lesão, tratamento de lesão musculoesquelética, medicina regenerativa, e continuar no alto rendimento. Mas aí quer chegar. Ontem o Danilo ele fez o jogo de maqueiro do Brasil e ontem eu tava lá. Não precisei entrar ontem. Não precisei atuar. O Neymar não tava jogando, né? Se o Neymar estiver jogando, talvez você fiquei de camarote ontem. Foi o seguinte, assim, ó. Eu bati uma foto aqui de um ângulo diferente do jogo. Aí quando eu fui ver, tava dentro do campo. Eu tava bem localizado ontem, viu? Ontem eu vou falar pra vocês que eu tava chique. Fiquei de dentro e não precisei, ainda mais quando você não precisa entrar pra atender, né? Aí fiquei o jogo inteiro assistindo lá. Ontem eu assisti o jogo na torcida do Paraguai, que o André, que é o meu amigo lá, ele é amigo do goleiro do Paraguai, que é o brasileiro, que é o reserva, né? Ele tá lá no Nova York, agora joga no Red Bull de lá. Tá. E aí ele foi naturalizado, e aí o André arrumou esse convite pra gente lá. E, velho, é engraçado assistir o jogo do lado dos caras, velho. Mano, os caras gritam o jogo inteiro. Muito maluco. Mano, e o Brasil... Eu eu nunca assisti o jogo do Brasil, foi a primeira vez. E ninguém canta nada. Não canta nada, velho. A gente não tem uma música sabe, aquela, do brasileiro, você acha que os caras cantam o jogo inteiro, mas não tem, cara, não tem identidade a torcida. E outra curiosidade também, o paulistano é chato, é um torcedor chato, pouco vibrante, inclusive a seleção, o Brasil não gosta muito de jogar em São Paulo por causa disso. Porque a gente vê que a festa é muito maior quando vai jogar no Nordeste, quando joga na Bahia, quando joga no Rio. Então, São Paulo tem esse ponto mesmo aí
esse probleminha, né? Você vê uma Argentina, né? É diferente. Você falou que não precisou entrar em campo, né? Trazendo uma curiosidade, teve uma vez que eu fui jogar no Piauí. O jogador machucou do outro lado do banco. Eu falei, meu Deus do céu, lá vai eu, né? Tá. No sol escaldante do Piauí, quente pra caramba, de umas 3 horas da tarde. Ele não chegou com água de coco, cara. Não, eu cheguei lá, quando chega na metade do caminho, eu piso no buraco e eu viro o pé. Mentira. Você caiu? Não, mas eu fui... Deu aquela bambeada. Nossa senhora. Isso a gente... Cara, é a única coisa que não pode acontecer com a gente, né, velho? E aconteceu. Ontem tava chovendo e a Neoquímica Arena, pô, eles molham o campo e o gramado é muito liso. Então vira um sabãozinho. Se você não ficar ligeiro... querer entrar bonito, você vai tomar um rapa e vai aparecer Você tem chuteira ou você usa Society? Eu uso chuteira Society, mas eu já... É que eu nunca... os jogos na Neoquímica são pontuais que eu faço, né? Mas já recebi a recomendação de, caso vá fazer jogo lá, principalmente com chuva, vai de trava de mas metal. Mas vocês ganham chuteira lá? Não. Ou não? Não ganham chuteira? Não. Eu achei que vocês ganhavam chuteira não lá ganha. no Corinthians. Qual que é o patrocinador da... Nike. 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 Mas a maioria usa Nike lá, por coincidência, né? Talvez no profissional deve ganhar, né? Tem atleta que é patrocinado pela Adidas, pela Puma, tem. Até, jogadores e jogadoras ganham. Ganham sim, de patrocínio. Agora a comissão, geralmente não. Mas isso é besteira. Sim. Isso aí... E Danilo, tem bastante ouvinte ali também, com certeza, que deve ter se identificado com o que a gente falou de Team Physician, da residência... E alguém que quer fazer medicina esportiva, o que você recomendaria? Qual que seria os atalhos aí? Porque eu acho que a gente sempre tem que aprender com os outros, né? Bom, ouvir alguém que já passou por isso e tentar absorver e a partir disso. Eu acho que o primeiro ponto é se você está decidido que você quer trabalhar com parte músculo-esquelética, você tem 2 opções principais. A primeira resposta que um aluno de medicina tem que dar para ele é: eu vou ser cirurgião ou eu vou ser clínico? Porque isso muda completamente a especialidade que você vai escolher, obviamente, mas vai ser de acordo com a tua rotina. Por que eu escolhi medicina esportiva? Eu tenho 2 exemplos de ortopedistas dentro da minha casa, porque meu pai é ortopedista e meu irmão também, só que eu nunca gostei de rotina de centro cirúrgico. Eu gosto de ter o meu horário mais estabelecido, eu gosto de treinar, eu gosto de dormir direito. Então, assim, coisas que a cirurgia muitas vezes não vai te proporcionar, porque você vai... Cirurgia depende, tem intercorrências, tem horários, enfim. Então a opção que eu fiz pela medicina esportiva era porque eu queria trabalhar com esporte, né? E queria ter qualidade de vida, né? E sempre gostei também de clínica. Então mas que fique claro, não existe nada melhor para você escolher a sua especialidade do que você vivenciar ela. Perfeito. Eu só escolhi a medicina esportiva depois de ir em todos... Eu fui na USP, eu fui na Unifesp, eu fui no IANSP, no ano que eu fiz a prova, antes das inscrições. E aí realmente eu decidi que era aquilo mesmo que eu queria fazer, entendeu? Então tem que fazer essa escolha e tem que ir no serviço de preferência que você está interessado. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente tem a perspectiva ou uma imagem de uma profissão que às vezes não é o que você valoriza, o que você gosta. Pô, eu queria ser, como eu falei no primeiro episódio nosso, eu queria ser cirurgião plástico, mas na hora que eu vi que eu não tinha horário para ir embora, que eu ficava no lugar o dia inteiro parado, de pé, e eu fiz o estágio na medicina esportiva, eu falei, cara, eu vou fazer medicina do esporte, porque eu prezo a qualidade de vida, eu gosto de treinar, eu gosto de comer bem, eu gosto de ter minha rotina ali, de horário pra ir embora, horário pra terminar, e isso eu acho que tem que levar em consideração, e o que você falou, perfeito, tem que ir lá, tem que ver na prática, isso. E a gente é aberto pra isso aqui, pra quem quer, às vezes, estar nesse caminho, pô, quer vir aqui um dia na clínica, ver como que é o nosso dia a dia, tanto na parte da fisioterapia, a parte médica, cara, é aberto.
quer fazer um estágio lá na onde a gente fez residência, pô, a gente tem contato, a gente consegue te direcionar. Então, seja sincero com você mesmo, vê o que, cara, aqui que eu gosto, vivencie, que eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão. E que fique claro, não é porque você vai ser um cirurgião que você vai ter uma vida sacrificante, pelo contrário. O que eu tô falando é da forma geral do que a gente vê, ou pelo menos até você alcançar um status em que você consiga ditar melhor os teus horários. Mas mesmo assim, dependendo da área, por exemplo, trabalho com urgência, com emergência. Todos sobre aviso, independente da data, você tá no Natal comendo com a sua família, se te ligarem, você tem que ir. Você tá disposto a isso? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E assim, tá chegando ao fim, a gente queria agradecer, realmente foi fantástico, rendeu muito. A gente até passou um pouquinho do horário que a gente já esperava. E assim, último aviso, ou último recado que você possa estar dando aí para os nossos ouvintes, para poder se dedicarem e quiserem, se interessarem, passar suas redes sociais também, que é importante, para conhecer um pouquinho da sua história. E... O Danilo é low profile. Eu sou mega low profile, mas aliás, vocês já estão me ajudando a divulgar aqui um pouquinho que eu tô precisando. Na verdade, ser o galã aí, ele não usa a imagem que ele tem. Eu sou meio avesso às redes sociais, eu não sou um cara que gosta de usar muito não, mas assim, sei que é uma coisa muito importante. Primeiro, queria agradecer vocês pelo bate-papo, foi sensacional. Parabenizar mais uma vez pela clínica aqui, que vocês tenham todo sucesso juntos aí, continuem trilhando esse caminho de sucesso e que, cara, minhas redes sociais, pode procurar por Dr. Danilo Biagioni no Instagram que vocês vão me encontrar lá, não vai ter muito conteúdo informativo, mas em breve eu pretendo começar a colocar um pouquinho mais de coisa, mas que vocês queiram tirar alguma dúvida, que mandar alguma mensagem para perguntar mais alguma coisa que não ficou muito claro aqui na nossa conversa, vocês fiquem à vontade, tá? Ficou à disposição. Se precisar também alguém que queira o meu celular, eu deixo para vocês dois, vocês podem passar tranquilamente depois. E é isso, para os alunos médicos, para os nossos ouvintes médicos, vivencie o máximo que você puder durante a faculdade para você fazer a sua escolha. Lembre-se sempre de como essa especialidade é no mercado e para ver se isso vai se adaptar à sua rotina. Hoje a gente sabe que, cara, com a tecnologia a gente pode... Tem cara que nem atende mais presencialmente, só atende de forma online. Isso pode fazer você ir morar no Japão, se você quiser, que você vai conseguir atender os seus pacientes aqui. Então, tem esse ponto. E a outra é assim, puxando um pouco mais para a sardinha da medicina esportiva, né? É uma área que eu acho que tem tudo para guinar mesmo, para ir ganhando cada vez mais espaço, para as pessoas irem procurando cada vez mais. E eu acho que o principal para você como profissional é fazer o seu nicho. Fazer entender o tipo de paciente que você quer atender, qual a demanda que você quer fazer e focar naquilo, tá? Para você não ficar, acabar não centralizando o teu trabalho numa coisa só e ficar uma coisa muito generalizada. Senão você não é reconhecido por alguma coisa. Isso pode acabar dificultando até mesmo para os pacientes, para você virar uma referência em determinada coisa depois. Então acho que isso é um ponto. Não, Danilo, e assim, cara, obrigado mesmo por você ter vindo, você ter disponibilizado seu tempo aí. E assim, cara, te admiro muito mesmo de, tipo assim, cara, de seguir o que você quer. Porque isso não é fácil. Eu sei que futebol não é fácil. Você pode estar lá hoje, mas amanhã você não pode estar mais. E você tá focando toda a tua energia nisso, cara, porque, tipo assim, você gosta muito mesmo. E você quer chegar lá, cara. Você quer um dia ser médico da seleção, ser coordenador geral de algum clube. Cara, você quer estar no meio do futebol. E estando no meio, as oportunidades vão aparecendo. E você tá no caminho, cara. Você tem uma boa postura, você tem um bom conhecimento, você conhece as pessoas, você se adapta onde você tá. Cara, tenho certeza que daqui a pouco você vai estar lá em cima e vai levar nós. É isso que eu ia falar, vai que daqui a pouco a gente não tá trabalhando junto. Você vai levar aqui e você confia. Aí a gente faz um novo coisa, só que trajados, uniformizados, fazemos uma nova entrevista. Então beleza.
Foi um prazerzão estar trocando uma ideia, trocar conhecimento, o cara que realmente agregou bastante aqui pra gente. E é isso. E o próximo episódio da Nina, se quiser. O próximo episódio vai ser com a Nina. A Nina é uma atleta de Kung Fu, já foi campeã mundial, campeã pan-americana. E ela vai explicar um pouco a realidade do Kung Fu, que muita gente não conhece, como é que funciona o campeonato, como é que é a demanda de treino dela também. Então será bem interessante. E ela tem 45 anos ainda, né? 45 anos e alto rendimento. Esse eu vou estar ligado, porque eu adoro Kung Fu. Acho Kung Fu animal. Então, um abração e vamos pro próximo, hein? Valeu. Um abraço.